O que se vai ver nesse vídeo é o que a gente chama de evidências de ocorrências de reação química. Para a gente entender isso, toda vez que acontece alguma reação química, existe uma modificação qualitativa dos reagentes utilizados, gerando alguns produtos. E essa reação, essa transformação desses materiais acaba sendo vista através de 4 evidências de ocorrência de reação química. E a gente vai listá-las não pela ordem de importância, mas pela frequência com que acontece. Quais que são essas evidências? Geração de material insolúvel no meio reacional, que a gente costuma chamar de precipitado, mas isso não quer dizer que o material que seja formado vá precipitar, vá ocupar o fundo de um recipiente. Pode ser que esse material insolúvel no meio reacional ou seja visto como um embaçamento das soluções, ou pode ser que esse material insolúvel esteja na superfície em vez de estar no fundo do frasco. Então, a primeira frequência com que acontece é a geração de material insolúvel no meio reacional. O segundo é a alteração de cor dos materiais. A terceira evidência em ordem de frequência é a liberação de algum tipo de gás ou de vapor. E a quarta e última evidência é a geração de algum tipo de energia, e nesse caso energia pode ser tanto luminosidade quanto liberação de calor. Vão ser um pouquinho mais difícil da gente constatar em algumas reações que a gente chama feitas na escala semimicro, como vai ser o caso agora, onde nós vamos usar num tubo de centrífuga algumas gotas dos materiais, então vai ser difícil para quantificar que não houve um desprendimento, uma liberação de calor. Até é perceptível, mas é menor essa evidenciação. E essas 4 evidências de ocorrências de reação química até podem acontecer simultaneamente, 2 ou mais tipos, não apenas, por exemplo, formação de precipitado, como além da formação de precipitado, mudança de coloração e assim vai. E nós vamos começar preparando uma que é um pouco mais longa de ser obtido o resultado, que nós vamos utilizar o sulfato de cobre. Vamos colocar mais ou menos 1 mililitro de sulfato de cobre num tubo de centrífuga. Um bombril, ou seja, ferro, está descrito na apostila. Nós vamos colocar esse ferro dentro da solução, que o que vai acontecer é uma reação de oxirredução. O ferro vai ser oxidado, vai ser transformado em ferro 3 e vai reagir com o sulfato da solução de sulfato de cobre. Então é uma reação um pouco mais lenta, então nós vamos colocar dentro da solução o pedacinho de bombril e vamos deixar aí para ver o que acontece. Enquanto isso, a gente vai fazendo as outras reações para ver como elas se evidenciam. E agora a gente vai continuar na sequência que está na apostila. A próxima evidência de ocorrência de reação vai requerer também um certo cuidado, como sempre, porque nós vamos utilizar chama exposta. No caso,
nós vamos usar essa espiriteira, então que já está com o álcool, então nós vamos acender e nós vamos fazer essa reação acontecer utilizando uma fita de magnésio. Essa reação não deve ser olhada diretamente ela acontecer, porque vão ver que ela gera uma luminosidade bastante grande. A combustão, a transformação, oxidação do magnésio é o que era utilizado em filme de faroeste quando queriam fazer flash fotográfico. Então nós vamos colocar a fita de magnésio para ser incendiada e vão ver que ela gera uma luminosidade bastante intensa. Então houve desprendimento de alguma forma de energia e até houve a transformação dessa fita que antes era de uma cor acinzentada para esse pó branco que é o óxido de magnésio formado. Então, terminado, já vou fechar essa chama para poder continuar com o trabalho. Na sequência, a próxima evidência de ocorrência de reação vai acontecer entre o sulfato de cobre. Nós vamos pipetar 10 gotas do sulfato de cobre para um tubo de centrífuga. Então, o sulfato de cobre, que tem essa solução azul bastante intensa, quando nós adicionarmos o cloreto de bário, 10 gotas também, desde a primeira gota vai ser notada a formação de um material branco insolúvel. A solução de cloreto de bário é incolor, completamente transparente. Vejam que na hora que eu colocar a primeira gota, já vai formar algum material branco. Vou colocar as 10 que pede o método. Uma. Vou agitar vigorosamente. Então dá para se ver que ele formou um material branco, um precipitado branco que está aderido nas paredes do tubo, e ele, com o passar do tempo, ele vai ter a tendência a assentar. Por isso a gente chama de precipitado. Ele precipita, ele assenta no fundo do tubo. Mas dá para ver essa mudança qualitativa dos materiais, como foi falado desde o começo. Na sequência, nós vamos trabalhar com nitrato de chumbo. Então nós vamos colocar 10 gotas do nitrato de chumbo 2 em um tubo de centrífuga. Que o nitrato de chumbo é uma solução incolor. E sobre ele nós vamos adicionar também 10 gotas de solução de iodeto de potássio, que também é perfeitamente incolor essa solução. Vamos ver o que acontece desde a primeira gota. Já se nota a formação de um material amarelo bastante evidente, um amarelo ovo, um amarelo gema. Vou agitar e vejam que na parede do tubo de centrífuga houve essa formação desse sólido, desse material insolúvel, amarelo, cor de gema. Então esse precipitado é do iodeto de chumbo 2.
Continuando, agora nós vamos usar a solução de cloreto de ferro 3, também 10 gotas. Também 10 gotas desse cloreto de ferro 3. O cloreto de ferro 3, ele é uma solução meio amarronzada. E nós vamos adicionar sobre ele uma solução de ferrocianeto de potássio. O ferrocianeto de potássio tem uma coloração amarela, mas vamos ver que na hora em que eu adiciono uma gota, imediatamente forma-se um precipitado azul bastante intenso. Então, novamente, estão aparecendo duas evidências de reação. A formação de um precipitado, então, se vê aderido às paredes do tubo um granulado, e ele também é de uma cor diferente dos reagentes iniciais. Os dois reagentes iniciais eram tendendo para o amarelo, agora o precipitado formado é intensamente azul, é o que a gente chama até de azul da Prússia, é utilizado como um corante também em algumas indústrias, esse corante bastante azul intenso, azul marinho. Continuando, a próxima reação que nós vamos fazer, eu vou fazer sozinho, mas vai precisar do auxílio de algum dos colegas. Alguém vai colocar num tubo de ensaio agora, não é mais tubo de centrífugo, num tubo de ensaio, nós vamos colocar um pouco de magnésio, também novamente magnésio. Colocamos um pouco de magnésio num tubo de ensaio. E sobre ele nós vamos adicionar ácido clorídrico a 10%. E imediatamente nós vamos colocar esse tubo de ensaio. Então o colega vai ter que segurar esse tubo de maneira que consiga só uma pequena parte do tubo de baixo se insira no outro tubo maior, que esse tubo vai coletar os gases desprendidos nessa reação. Então, um colega vai ter que segurar esse conjunto, depois de adicionado o ácido, e rapidamente, eu aqui vou tentar fazer sozinho. Então, vou adicionar com uma seringa, vou adicionar o ácido clorídrico, cerca de 3 mililitros de ácido clorídrico. Quando eu adicionar, imediatamente já vão ver uma efervescência, já vão perceber um desprendimento de gases desse material. E vou colocar, vejam a efervescência, vejam o quanto está sendo liberado de gás. Então, vou fazer essa coleta de gás para dentro desse outro tubo. O gás que está sendo desprendido é, então, o gás hidrogênio. Então, essa é uma evidência que essa reação está acontecendo. E assim que desprender bastante gás hidrogênio, o que vai ser feito para comprovar esse desprendimento, para comprovar que o gás liberado foi hidrogênio? Então, esse hidrogênio está sendo desprendido e está sendo
acumulado na parte de cima do tubo maior. Então, quando esse gás hidrogênio parar de ser desprendido, ou pelo menos diminuir essa intensidade de liberação, nós vamos acender um fósforo e aproximar da boca desse tubo para ver a queima, para perceber a queima desse gás hidrogênio, da reação entre o hidrogênio e o oxigênio do ar, propiciado pelo calor da chama do nosso fósforo. Quanto mais tempo a gente deixar pacientemente acontecer essa reação, mais gás vai ser desprendido, mais hidrogênio vai ser liberado, e melhor vai ser para a gente perceber essa reação, que vai ser percebida também por um estourinho, por uma explosão desse gás hidrogênio que está aqui dentro. Então eu vou já acender o fósforo, para na hora que tirar daqui, então esse grito do hidrogênio, como a gente chama, é uma comprovação também de que houve essa reação entre o hidrogênio que foi coletado e o oxigênio do ar. Vamos continuar com outra reação química. Agora nós vamos usar um outro aparatozinho. Então nós temos esse frasco especial com essa mangueirinha. Nós vamos usar, nesse frasco nós vamos utilizar carbonato de cálcio. Vou colocar uma quantidade generosa de carbonato de cálcio. A espátula bem cheia. Vou colocar o carbonato de cálcio aqui dentro. Vou tampar esse frasco. Vamos conectar esse frasco a um outro tubo de centrífuga. E nesse tubo de centrífuga, nós vamos colocar alguns mililitros de hidróxido de bário, aquilo que a gente chama também de água de barita. Para quê? Para que a gente possa perceber que o gás liberado aqui, o gás liberado na reação entre o carbonato de cálcio, então aqui eu tenho carbonato de cálcio, aqui eu tenho hidróxido de bário, vou colocar essa mangueira lá dentro, lá embaixo, tentar segurar dessa maneira, agarrando tanto o frasco que vai receber ácido clorídrico agora. Então nós vamos adicionar também com uma seringa, através de um minúsculo furinho que tem nesse frasco, nós vamos adicionar ácido clorídrico de uma vez só. A reação que acontece entre o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio vai ser a geração de ácido carbônico. O ácido carbônico é extremamente instável, então ele rapidamente vai ser transformado em gás carbônico, e esse gás carbônico que vai ser coletado nesse outro frasco, nesse outro tubo de centrífuga, e vai ser percebido pela turvação mais intensa dessa solução. Então vamos adicionar de uma vez só esse ácido. Notem
a efervescência que está acontecendo nesse tubo em que eu estou adicionando o ácido clorídrico. Então essa efervescência é o gás carbônico sendo liberado. Esse gás carbônico passou pelo tubo e gerou carbonato de bário bastante insolúvel. Então gerou essa outra evidência de ocorrência de reação. Aqui foram duas reações acontecendo. Primeiro, o carbonato de cálcio, o ácido clorídrico. A segunda, entre o CO2 liberado e o hidróxido de bário que está no seu tubo. Então, como a gente... e ainda faltou a gente ver o que aconteceu com aquele primeiro que nós tínhamos preparado. Acho que está evidente a precipitação do cobre sobre o fio, sobre o bombril, sobre o pedacinho de bombril. Então se nota que aquele pedacinho de bombril que era todo acinzentado, agora ficou bastante avermelhado. Não consegui tirá-lo inteiro, mas dá para notar que a solução de sulfato de cobre, que era intensamente azul, perdeu a coloração, mal ficou azul, porque o cobre foi transferido, foi depositado sobre o ferro do bombril. Então houve uma reação de oxidação evidenciada por essa deposição de materiais.